Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Sistema Sagres de Comunicação, ao Pauta 1, que dedica um espaço especial aos principais assuntos do mundo. E hoje, claro, vamos falar sobre a COP29, que acontece na próxima semana, nos dias 11 e 22 de novembro, lá em Baku, no Azerbaijão. E agora a gente recebe um convidado mais do que especial, já conhecido aqui da casa, professor e presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM, Carlos Bocuí. Seja muito bem-vindo de volta ao Sistema Sagres, é um prazer recebê-lo novamente. Mas agora a gente trata de uma COP que acontece mais uma vez em um país com muitas implicações, muitas polêmicas também pela escolha, no caso, o Azerbaijão, a sede é Baku, a capital do Azerbaijão, e que acontece esse ano. E quais são as implicações de realizar realmente uma conferência das partes, principalmente falando de mudanças climáticas também, em um país que tem muitos questionamentos também para além da questão climática, mas também sobre as questões de abuso autoritário do regime que existe lá hoje no Azerbaijão, de democracia, de violações de direitos humanos também. A primeira questão para considerarmos é que existe uma ascendência sobre a agenda climática numa conferência do clima do coordenador, né, daquele país que coordena. Então, no caso, o Azerbaijão é um país que é considerado um petroestado, porque ele tem uma dependência visceral de combustíveis fósseis. Tá? Hoje, o ministro do Meio Ambiente que coordena a conferência, ele foi do setor de petróleo por 20 anos. Todo esse processo nos diz que haverá um certo direcionamento, uma certa tendência de beneficiar e não irá contra ao interesse econômico do país, que é certamente de um estado, de um petroestado, de um estado ligado à questão do petróleo. Né? E essa conferência, ela se reveste de muita importância. Primeiro porque nós estamos numa etapa civilizatória que é uma etapa em que não se tem a certeza ainda, mas se tem muita evidência de que nós já atingimos 1,5 grau de aquecimento global. Né? Isso significa que nós já estamos ultrapassando o limite estabelecido na Conferência de Paris como um limite seguro para a humanidade. Então, isso exige da conferência, do país sede, uma enorme capacidade de articulação, no sentido de movimentar o processo de uma forma resolutiva. O que seria isso na atual circunstância? Primeiro, que a reparação de danos, que é o tema dos mais importantes que está sendo tratado agora, ele tem uma prerrogativa total dentro desse processo, não é? Porque você tem países sendo submetidos a impactos ambientais e não há recurso para socorrê-los. Então, essa expectativa de que o acordo por perdas e danos das Nações Unidas, ele frutifique, e frutifique de forma concreta, real. É preciso aportar recurso para socorrer os países, não só socorrê-los, mas também trabalhar no sentido de que eles possam se adaptar, não é? Mitigar os impactos e se adaptar aos impactos das mudanças climáticas. Então, esse é um ponto que é muito importante. O segundo é a preparação da transição para a COP30, que irá tratar das metas nacionalmente pretendidas pelos países. E como nós sabemos, não é ainda, do ponto de vista metodológico, a melhor solução. Né? Nós temos tido uma certa divergência entre aquilo que afirmam os países que emitem e o estado de arte do planeta. Quer dizer, nós temos muito mais carbono na atmosfera hoje do que se declarou nas declarações de cada país, né, ao longo do tempo. Então, há uma necessidade de aprimoramento dessa leitura do que se emite de carbono, de metano, de gás de efeito estufa em cada país e projetando cenários para o futuro. Se nós não tivermos a possibilidade de projetar cenários para o futuro, como é que nós vamos adaptar o planeta à realidade futura, né? Qual é o cenário no qual estamos mergulhados para 2030, 2040? E a gente sabe que para movimentar uma máquina de governo, movimentar países, movimentar Nações Unidas, é um esforço gigantesco
e isso necessita de dados científicos precisos, né? Inquestionáveis, dados que possam realmente servir de subsídio para o estabelecimento de planos, programas, ações que possam realmente ter um elemento corretivo nesse processo que é extremamente preocupante para a humanidade. Professor, ainda falando da questão do Azerbaijão, enquanto país sede, né, da COP desse ano, o senhor já comentou um pouquinho, e isso é muito importante para o país, que é a questão dos combustíveis fósseis para a sua economia, né? Uma matriz muito importante para eles, justamente porque é aquilo que mais gira a economia do país, né? E torna possível a vida ali economicamente. Gostaria de que o senhor fizesse para a gente assim, uma expectativa do que o Azerbaijão pode apresentar para o mundo, sendo um dos países sede de uma COP antes de 2030, né? Queria que o senhor explicasse para a gente quais são os desafios que o Azerbaijão tem e quais são também as oportunidades que esse país tem de aumentar a sua matriz renovável até 2030. Um país que é um petroestado, como o Azerbaijão, ele segue uma tendência, as grandes irmãs do petróleo, né? ExxonMobil, Shell, enfim, essas empresas, elas começaram a adotar uma postura que era uma postura de utilizar de uma semântica, né? De uma falácia, utilizando de termos vagos e nunca assumindo realmente compromissos para definir uma atitude, uma ação que pudesse descarbonizar o planeta. É claro que essas empresas são empresas de petróleo, né? E elas são as maiores responsáveis pelo problema que nós estamos sofrendo hoje. E elas estão sofrendo vários processos por perdas e danos nos tribunais dos Estados Unidos, principalmente. Então, a tendência é que esse setor do petróleo ele faça uma posição teatral, né? E aí a sociedade tem que estar muito atenta contra essas armadilhas semânticas que são colocadas ao longo do processo. Ou seja, no texto você coloca termos que não são de fato uma obrigatoriedade de se diminuir os combustíveis fósseis, né? E aí se adotam termos como reduzir e não eliminar, né? E esse jogo é um jogo muito antigo. Mas eu não me refiro só à semântica dos acordos, ou que são retratados nos acordos internacionais, mas também ao processo anterior, onde essas indústrias, elas trabalharam nos bastidores para semear uma dúvida de que as mudanças climáticas realmente adivinham dos combustíveis fósseis, né? Elas não queriam advogar contra o seu próprio recurso financeiro, a sua fonte de renda. Então, quando nós pensamos no país sede como o Azerbaijão, e existe uma falta de elementos que dotariam de credibilidade o Azerbaijão, que é ditadura, que é falta de aplicação de direitos humanos, né? Então, isso tudo leva a uma expectativa de ficarmos muito mais atentos a toda a palavra que for colocada no acordo e toda a atitude que for tomada para que isso não se retrate num greenwash, numa lavagem verde de imagem institucional. Ou seja, não podemos ser enganados, né? O mundo não pode ser enganado, os países como o Brasil não podem ser ludibriados nesses acordos internacionais, porque nós estamos, afinal de contas, numa situação muito vulnerável. Vide aí a questão da seca, da queimada, né? 3,7 milhões de brasileiros foram internados nas últimas semanas por conta da fumaça, né? Da poluição das queimadas. Então, na verdade, os impactos ambientais estão sendo sofridos pela população brasileira, sofridos pelo Rio Grande do Sul, sofridos pela região de Goiânia, né? A região centro-oeste. Então, essa realidade de um estado de arte cada vez pior, que afeta as pessoas e afeta as espécies vivas, para o Brasil acaba sendo muito pior por ser um país tropical, né? Nós estamos sujeitos muito mais a essa vulnerabilidade climática. Então é preciso que haja um grau de absoluta consciência, atenção com relação ao processo de
que vai se desenrolar em Baku e que seja transparente. Não é? A delegação brasileira precisa ter esse cuidado de trabalhar essa expectativa. Agora, eu tenho um pouco de preocupação porque a delegação brasileira ela sofre de um pequeno mal. Primeiro, o Brasil está crescendo na extração de petróleo e pretende se tornar o quarto maior produtor de petróleo do mundo. Ou seja, nós estamos aí trilhando o mesmo caminho das oil systems, né? O Brasil está na contramão da história desse processo. Então, tememos que o Brasil também, por conta de divisão política interna do governo, ele não tenha a clareza, o discernimento suficiente para fazer o enfrentamento que se faz necessário, inclusive para liderar os países em desenvolvimento e os países mais impactados pelas mudanças climáticas. Daqui a pouquinho a gente detalha a respeito desse aspecto no Brasil, muito interessante. Eu tenho inclusive uma pergunta a respeito dessa extração de petróleo. Mas antes, o Arthur lembrou aqui, Carlos, que o senhor esteve com a gente em outros momentos. E na sua resposta eu estava aqui refletindo. Já falamos, né, ao longo desse ano, em algumas oportunidades, sobre os eventos climáticos, sobre os extremos climáticos, né, no Sul, como o senhor bem citou aqui também. Mas no ano passado também discutimos aqui a respeito da COP28, alguns aspectos, né, que seriam tratados, a preocupação quanto ao aumento da temperatura. E aí, nesse ambiente pré-COP, né, a gente está perto de uma próxima edição. O que a gente pode tirar de lição da COP anterior, aquilo que avançamos nesse período aí de um ano, mais ou menos, e o que, infelizmente, só ficou na letra, apenas ficou no papel e não avançou e que é necessário a gente discutir com profundidade na COP29? Olha, você está tocando na veia do problema. A pior questão, ou a mais importante nesse caso, é o Fundo para Reparação de Danos, de Perdas e Danos, que foi a bola da vez, né, da Conferência de Dubai. Então, lá, a grande luta da sociedade civil e dos governos mais progressistas era que esse documento, esse tratado, esse acordo, né, entre as nações, ele fosse sacralizado na conferência. E foi. Mas foi, entre aspas, ele foi sacralizado como um fundo que não teve aporte. Então, ficou um fundo sem fundos, né? Então, o que é importante agora é essa materialização, essa possibilidade dos países de realmente aportarem recursos para que a transição ecológica de muitos países, o socorro a muitos países aí com problemas de impactos ambientais aconteça, né? E o grande problema é que os países poluidores não querem colocar a mão no bolso, né? Então nós temos aí China, grande poluidora, Estados Unidos, grande poluidor, e nessa conferência, especialmente agora em Baku, no Azerbaijão, nós temos um esvaziamento das lideranças. Os Estados Unidos estão em processo eleitoral, né? A comunidade europeia muda a direção da comissão e a própria coordenadora não irá à conferência da comunidade europeia. Então você tem a falta da China, tem a falta dos Estados Unidos, tem a falta da comunidade europeia, do México e possivelmente uma posição mais frágil do Brasil, né? Então, o que nós vamos acabar assistindo é uma certa COP, infelizmente, esvaziada das grandes lideranças, que são aquelas que podem realmente fazer, e devem, até pela responsabilidade de poluidores, fazer esse aporte de recursos, né? Então, isso é uma questão preocupante, porque você sofre um tipo de esvaziamento das lideranças, você sofre um momento em que o planeta está mergulhado em guerra. Você tem aí a guerra da Ucrânia, como tínhamos o ano passado já, mas esse ano fortemente a questão de Gaza e se ampliando agora com a questão de Israel e Líbano. Então você tem mais conflitos localizados, mais ausência de paz, né? A ausência daquele elemento que é fundamental numa mesa de negociação para que a questão climática seja o ponto principal da discussão e sem que os países estejam tão preocupados com a sua questão paroquial, com a sua questão doméstica,
E aí, essa preocupação, eu digo, é com o seu recurso financeiro, com a sua capacidade de caixa, sua capacidade de manter a energia suja que tem hoje, mas é uma questão de geopolítica importante para um poder geopolítico, né? Então, a gente não está realmente num momento favorável. E o pior é que isso acontece no pior momento, onde a gente não sabe se nós já atingimos 1,5 graus de temperatura média global desde o início da era industrial, que é o que se espera. Nós estamos esperando de uma hora para outra os cientistas dizerem, olha, atingimos 1,5 graus, né? Aí muda tudo, o cenário do Acordo de Paris, ele vai ter que repensar as metas de redução, porque se nós já atingimos aquilo que se esperava para 2100 como um elemento seguro, nós temos que redobrar os esforços, retirar essa possibilidade de lançar gases de efeito estufa na atmosfera com muito mais vigor, com muito mais vontade política. É realmente existe um sentimento de frustração, na verdade, né? Por tudo que a gente acompanhou nos meses anteriores à preparação para essa COP, tudo que a gente vem acompanhando nos noticiários de recorde de temperatura, né? Um aumento de temperatura médio em todo o globo. E recentemente aconteceu a COP16 lá em Cali, na Colômbia, que é a COP da diversidade, da biodiversidade, na verdade. E ela não conseguiu atingir o seu objetivo de aumentar o valor que seria gasto para a proteção do meio ambiente. De que forma que essa COP, a COP16, a COP da biodiversidade, ela pode contribuir de alguma forma, pode afetar a COP29, a Conferência do Clima, lá em Baku? Eu acho que o que você coloca é muito interessante, porque é um indicador, né? O resultado da COP16, da COP, da Conferência de Diversidade Biológica, ela retrata uma fragilidade do multilateralismo internacional para acordos de questões que são fundamentais para a sociedade, para os ecossistemas. Então, numa questão como a biodiversidade, que é mais específica, você tem um mau resultado, esse é um indicador. E para uma questão maior, certamente o contexto político será o mesmo, né? E lembrando aí que a questão climática, ela é como um guarda-chuva, né? As fronteiras planetárias são, primeiro, a questão do aquecimento global, que é a questão mais séria que nós temos. Aqui eu estou fazendo uma leitura do Instituto de Estocolmo, né, do Rockström, que é sobre as fronteiras planetárias, o limite da capacidade de suporte do planeta, que nós vamos detonando aos poucos, nós vamos ultrapassando o limite aceitável das alterações dos ecossistemas. Ultrapassamos para as mudanças climáticas, ultrapassamos para a biodiversidade, ultrapassamos para a acidificação dos oceanos, está em curso, estamos ultrapassando nas agressões à água doce, estamos ultrapassando no lançamento de elementos químicos da natureza, não é? Que não são elementos naturais, como plásticos, por exemplo, e hoje se tem a incidência de microplásticos dentro desse guarda-chuva dos limites planetários, das fronteiras planetárias. O maior problema é as mudanças climáticas. Debaixo desse guarda-chuva, você tem a diversidade biológica. Então, à medida que o planeta aquece, ele destrói florestas, você tem um índice de calor muito mais elevado, você tem a destruição de ecossistemas por incêndios, por isso tudo que a gente está vendo no Pantanal, que a gente está vendo na Califórnia, que a gente está vendo na África, e então isso leva a um impacto direto à biodiversidade, né? Então é interessante perceber que a discussão de proteção da diversidade biológica do planeta, ela está visceralmente ligada às mudanças climáticas e ela depende, essa proteção, de você ter um equilíbrio climático. Professor, toda essa situação já está causando um certo alarme na ONU, né? Há alguns dias a gente já percebeu que a ONU está pedindo já mais ações significativas já para essa COP, né? Já antecipando aos possíveis acordos que podem acontecer ainda nesse mês de novembro. Diante disso, diante das possibilidades do mundo, né, superar a temperatura de 1,5 graus,
Queria saber quais são as ações mais urgentes que a gente precisa ver nessa COP em direção a ainda manter essa meta de 1,5 graus até 2030. Então, eu particularmente, acho que cada um tem a sua opinião nesse aspecto. Eu particularmente não acredito mais na meta de 1,5 graus. A maioria dos cientistas acredita que a gente consiga estabilizar o processo na faixa de uns 3 graus. Né? E isso é uma preocupação enorme. E não se trata de um desalento, de uma falta de esperança. Pelo contrário, nós temos que ser realistas com relação a esses indicadores que nós estamos perseguindo. Por exemplo, a França, ela está desenhando um cenário para 2100 de 4,5, né, por volta de 4 graus, para 2100. E ela está transformando o seu regulamento, as suas leis, as suas políticas públicas, influenciando a comunidade europeia para atingir esse objetivo. O que isso significa? Significa que se eu estiver só esperando 1,5 graus, eu não vou fazer a minha adaptação de forma adequada se eu tiver esse limite ultrapassado. Então, nós precisamos observar os cenários que não são só os otimistas, mas também os cenários que são possíveis e também os piores cenários. Né? Essa escolha de um cenário para que eu tenha uma análise de risco para enfrentar uma situação futura é extremamente importante e ela define a segurança da população. Né? E a cada 10º de grau que você consegue segurar o processo de aquecimento global, você poupa milhares ou milhões de vidas, né? Porque os eventos climáticos, eles decorrem dessa pequena escala de aquecimento que nós vamos constantemente alçando, né? Então, é importante perseguirmos 1,5 graus como meta, né, de curtíssimo prazo, mas, como eu disse, nós estamos num compasso de espera, aguardando que os cientistas digam se nós já atingimos ou não 1,5 graus, porque nós estamos com 1,5 graus há 3 anos de temperatura de acréscimo, né? Então, é preciso que os cenários eles sejam desenhados de uma forma muito clara, muito franca, muito honesta, e que os países se preparem para essas realidades, né? Uma escolha política, claro, que seja voltada à proteção da população, porque se eu me preparar apenas para ter um pequeno impacto, e se o impacto for maior, eu vou ficar muito vulnerável diante dessa situação. Então, eu aconselho mesmo, firmemente, que o mundo se prepare para 3 graus, que é o dobro do que nós esperamos que temos agora. E por que eu falo isso? Porque as emissões não estão diminuindo. As empresas de petróleo estão investindo cada vez mais em mais petróleo para os próximos anos. Isso não vai mudar agora. Então, nós temos que ter um grande esforço para refrear as oil systems, refrear os petroestados num mundo que não está inteiramente voltado para isso. O mundo está segmentado em processos de blocos, né, como o bloco da União Soviética, a antiga União Soviética, da Rússia. Você tem uma distensão com os Estados Unidos, tem uma disputa econômica, China e Estados Unidos, que às vezes se conversa, né? Mas, na verdade, essa capacidade de diplomacia global, ela ainda não é suficiente para fazer a transformação que a sociedade necessita, né? Eu não quero colocar isso aqui como uma falta de esperança, mas como cautela. E o que nós precisamos sempre ter diante de riscos ambientais é cautela. Exatamente. E a gente fala de clima, o clima ele é urgente ser tratado porque o que a gente está observando hoje, ele é resultado de 10, 15 anos atrás. O que a gente fazia há 10, 15 anos atrás e o que a gente está fazendo hoje, a gente ainda vai sentir, na verdade, os reflexos na frente. E os reflexos hoje já não são bons no Brasil e em todo o mundo. Próximo bloco a gente volta com pauta 1 para falar mais da posição do Brasil, o posicionamento do Brasil, quão decisivo ele pode ser para essa COP também.
Já estamos de volta com o Pauta 1, hoje tratando da Conferência do Clima, a COP29, que acontece em Baku, no Azerbaijão, na próxima semana. Novamente, estamos com o Carlos Bucuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM. E, Carlos, agora a gente tratando um pouquinho mais do Brasil, porque a gente fala de um momento de esvaziamento dessa COP e, ironicamente ou não, no mesmo período, e vão chocar em algumas datas, alguns dias, a cúpula do G20, e até por isso se imagina que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, não vá comparecer à COP29, entre outros motivos. Ele provavelmente não deve ir ao Azerbaijão. E até que ponto a ausência do Lula e de outras figuras importantes do governo brasileiro não estarem presentes na COP29, de que forma que isso pode impactar para o Brasil? Porque a gente pensa, logicamente, no próximo ano, 2025, porque Belém vai ser a sede da COP de 2030, a COP30. Olha, o Brasil tem uma posição importante porque era um país em desenvolvimento. O Brasil hoje é parte do G20, é uma das maiores economias do mundo. Claro, nós temos um problema de distribuição de renda, nós temos uma série de problemas sociais a resolver, mas o Brasil, em termos de gerador de renda, é um país que tem um peso político global, né? E aí, a importância do Brasil nesse cenário é muito grande, porque o Brasil é um grande detentor de florestas tropicais, né? É que o Brasil é dono do maior sumidouro de carbono em terra do mundo. Nós temos o Brasil, aliás, América do Sul, mas grande parte da floresta do Brasil, a floresta do Congo, na África, e as florestas da Indonésia. Então, o Brasil, nesse processo, ele é um grande líder para a proteção das florestas. O Brasil, fazendo a sua lição de casa e cobrando os outros países, ele pode ser um grande indutor de proteção de florestas. Então, a falta do presidente Lula nessa conferência acaba significando uma certa perda de capacidade política pelo reconhecimento que ele tem como líder sindicalista que foi, tem todo um histórico que é respeitado internacionalmente. Isso leva a uma perda do protagonismo brasileiro na conferência, eu não tenho dúvida disso. Por outro lado, o Brasil também é um país bastante influente na questão climática, por uma questão de tradição. O Brasil é, na diplomacia internacional, quem abre as conferências da ONU. Essa é uma tradição muito antiga, porque o Brasil sempre foi um país ligado à questão da paz, né? Então, toda esse institucional que o Brasil tem como capital diplomático, isso faz diferença num processo desses. Agora, para falar um pouco da capacidade brasileira de intervenção, é preciso saber, entender o que o Brasil é hoje, né? O que é o governo brasileiro hoje. O governo brasileiro hoje na área ambiental, na área de governança ambiental, uma colcha de retalhos. E você tem a área ambiental, estrito sensu, liderada pela Marina Silva, mas, de outro lado, você tem o Ministério da Agricultura, que não tem a mesma perspectiva, você tem o Ministério de Minas e Energia, que quer transformar o Brasil num país da OPEP, né, num grande produtor de petróleo, numa oil system, dizendo que isso vai financiar o desenvolvimento, o que é uma balela, porque o custo da devastação provocada pelo petróleo é uma coisa assim irretratável, né? Você não tem benefício a partir de queima de petróleo, pelo contrário. Me permite, justamente nessa parte, era o que eu estava remetendo no bloco anterior, que eu queria perguntar para o senhor. O dito, não é? A dita contradição no estado do Amapá, em que o setor mais desenvolvimentista, vamos dizer assim, tem olhado para o Suriname, para a Guiana também, mas tem observado uma possibilidade de investimentos petrolíferos ali no Amapá, uma forma de tirar o estado do isolamento. E aí o senhor traz uma explicação ao contrário desse argumento. Nesse sentido, que tipo de mensagem que o Brasil traz em meio a essa colcha de retalhos ao que o senhor se refere? O Brasil não pode se posicionar globalmente como um país interessado na continuidade do petróleo.
a questão é basilar. Toda a discussão da última conferência nos Emirados Árabes foi para definir um termo, que era a redução ou a eliminação do petróleo, né? Então, a questão é essa postura muito firme do país, no sentido de que ele esteja eliminando a matriz do petróleo numa transição para outro modal, né? Modal de energia limpa. Então, quando eu digo que o Brasil fica fragmentado na sua composição política, isso é uma realidade que a gente constata, por exemplo, no Legislativo Nacional, né? Que a gente constata na composição do Executivo hoje para dar governabilidade para o governo. Então, essa divisão, ela é notória e o que nós queremos é que essa divisão ela não deixe mácula nessa discussão global com relação ao petróleo. O Brasil precisa definir o seu papel com relação à energia limpa, de fato, né? Não só no discurso, mas assim no seu planejamento. Se você pegar o plano plurianual do Brasil, você vai ver que a grande massa de investimentos para energia é para combustíveis fósseis, petróleo e gás, né? Então é isso que o Brasil precisa demonstrar, seja na questão do Amapá, seja na questão da Foz do Amazonas, sempre é uma posição do ponto de vista conceitual clara, né? Clara, objetiva, considerando o contexto das mudanças climáticas. Professor, nós já sabemos que a posição do Brasil para essa COP vai ser a arrecadação de mais de financiamento para os fundos de mitigação, né? Tipo, mês passado, alguns membros do governo estiveram no Senado, na Comissão de Meio Ambiente, e eles deixaram isso claro, que essa será a posição do país na COP. Há um interesse do Brasil no desenvolvimento sustentável da Amazônia também. Pensando nisso, eu pergunto para o senhor como o país vai se posicionar para ele mesmo conseguir esses recursos, né? Pensando na diplomacia que o país tem e que é muito fortemente em relação aos outros países, o Brasil vai precisar ir mexer no bolso dos outros países, né, para aumentar esses fundos. Então, pergunto para o senhor como é que o Brasil pode conseguir esse aumento de arrecadação para os fundos e pensando em conseguir essa arrecadação para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Olha, é de todo louvável o que o Brasil está fazendo para conseguir recursos, e é isso mesmo que o Brasil tem que fazer, não é? Só que para fazer isso, o Brasil tem que convencer os seus financiadores de que ele está cumprindo a lição de casa, não é? Que ele está protegendo as florestas, que ele está protegendo os compartimentos ambientais importantes do Brasil para a questão de sequestro de carbono, etc. Bom, nós temos uma realidade que tem que ser vista. O Brasil, ele diminuiu em 46% o índice de desmatamento, mas aumentou em 340% as áreas degradadas, ou seja, as áreas que foram queimadas, não só de florestas, mas áreas que poderiam estar em recuperação e continuam sendo devastadas, né? Isso nos remete a uma reflexão do judiciário brasileiro, no sentido de que o judiciário deveria estar muito mais empenhado em promover a recuperação das áreas degradadas, o que a Constituição brasileira claramente diz, o que a lei da política nacional do meio ambiente diz. Então, sintetizando e respondendo, o Brasil tem que ir para a conferência com a lição de casa feita, né? Ele tem que ter um plano objetivo para diminuir a degradação e ele tem que expor isso para aqueles países que possam financiar o desenvolvimento da Amazônia, né? Um modelo de desenvolvimento sustentável da Amazônia, que é justo, né? Afinal de contas, todo mundo vai precisar da Amazônia em termos de elemento de equilíbrio da zona equatorial do mundo, que ali no Equador, a função da Amazônia é de refrigeração e de equilíbrio, inclusive da própria corrente do Golfo, que vai até o Ártico e leva calor para a Europa e traz frio do Ártico para o Sul. Quer dizer, essas correntes são consideradas hoje como tipping points. A perda da Amazônia e a desertificação da Amazônia implicaria nesse desequilíbrio climático que levaria a um efeito dominó, a uma quebra de outros sistemas. Os cientistas têm dito isso com muita frequência, principalmente o pessoal da Universidade de Estocolmo, né?
Então, essa realidade da importância brasileira, da importância da Amazônia, justifica perfeitamente que o Brasil angarie recursos. Mas, como gestor, ele tem que dizer, olha, eu estou fazendo a lição de casa. Basicamente, é esse o processo. E dentro dessa realidade de financiamento climático, que é a grande pauta tida para essa COP, como que o Brasil pode fazer que o Fundo da Amazônia, né, que é uma grande realidade aqui para o Brasil, ele pode garantir uma gestão mais transparente desse próprio fundo, porque a gente sabe, ressaltou várias vezes aqui no Pauta 1, a importância da Amazônia para o resto do planeta, não só aqui para o Brasil. Então, o processo de governança, ele implica em duas coisas basilares. A primeira delas é você ter uma participação social na elaboração dos projetos e das políticas públicas. Que a partir do momento que você tem a participação da sociedade, você tem elementos de controle social, você evita desvios no processo, né? E, ao longo do tempo, a transparência do projeto e o acompanhamento pela sociedade garante a consecução da política pública. Então, o próprio acordo de Escazú, que está sendo ratificado pelo Brasil agora, ele deixa isso muito claro, né? Que as políticas públicas devem ser fruto de participação popular, fruto de controle social. Por outro lado, a sua consecução necessita da mesma receita, né? Então, o Fundo Amazônia, ele necessita dessa transparência, dessa divulgação de dados, né? De uma forma didática, pedagógica. Os projetos que sejam elaborados, eles devem ser elaborados com participação social para evitar qualquer tipo de desvio. Então, essa é uma regra basilar, tá? Transparência e acompanhamento de controle social por parte da sociedade. Falando um pouquinho sobre os Estados Unidos agora, né? A gente falava um pouco desse esvaziamento da COP aí por diferentes razões. Estamos aí no meio da eleição estadunidense e em 2015, na época, né, o Acordo de Paris, muito se discutiu a responsabilidade dos diferentes países e os Estados Unidos, na presidência de Donald Trump, acabou pulando fora da questão, não assumindo responsabilidades. Como essa interferência da eleição dos Estados Unidos e principalmente um possível retorno do Trump ao poder pode afetar a questão climática, a discussão de questões climáticas no mundo? Olha, infelizmente, nós vivemos hoje uma realidade de desinformação do povo americano, né? Os climatologistas americanos, quando deram notícia agora do furacão Milton e também dos outros eventos climáticos que aconteceram, eles foram acusados de estarem manipulando os furacões para estados que não eram estados com maioria democrática, mas sim republicanos, como se fosse um ataque do clima manipulado pelo governo, liderado pelos meteorologistas, né? Então, isso dá uma certa ideia do grau de ingenuidade, de falta de informação, de negacionismo de grande parte do povo americano. Quer dizer, isso é preciso ser combatido com informação, com educação. Os meteorologistas estavam desesperados porque, a partir do momento que eles noticiavam, eles eram também ameaçados, né? Então, essa realidade nos Estados Unidos é uma realidade que deve ser observada com cuidado. Na possibilidade de termos um governo negacionista nos Estados Unidos, a gente perde uma grande chance de pressionar internacionalmente em favor da transição energética, em favor da solução da questão climática, né? E aí deve-se enxergar que por trás dessas posições tem muito interesse econômico, né? Tem interesse da indústria de petróleo, tem interesse do carvão, tem interesse do gás, ou seja, você tem toda uma matriz, né, altamente, eu diria, economicamente relevante, que acaba sendo favorecida quando o governo negacionista ganha, né? Então, é importante que a gente tenha uma ascensão da democracia nos Estados Unidos, da visão ambiental nos Estados Unidos,
de uma EPA, Environmental Protection Agency, independente, né? E que isso, ou seja, é preciso evitar uma volta do Trump, porque ele representa exatamente essas condições negativas que nós estamos aqui colocando. Carlos, encaminhando já para o encerramento do Pauta 1, uma grande discussão que existe hoje dentro da COP, né, do que se projeta, é o financiamento climático, a questão de que nos últimos anos raramente foi atingido o objetivo, né, dos 100 bilhões de dólares anuais, mais de 570 milhões de reais por ano, que deveriam ser fornecidos, né, pelos países desenvolvidos, os países ricos, e agora o Azerbaijão tenta trazer à tona os países do Golfo, os países produtores de óleos também para essa conta, um dinheiro que é destinado aos países em desenvolvimento, com o próprio Brasil, mas na verdade se calcula que seria necessário 10 vezes mais esse valor, só que a gente não está atingindo nem esses 10, os 100 milhões por ano, né? E de que forma que esse valor, como que ele pode realmente ser importante para os outros países e para combater as mudanças climáticas? E realmente essa conta, 10 vezes mais, e como que a gente pode chegar, né, e convencer os países que não estão levando a sério essa questão a investir esse valor? Olha, vamos pensar no Brasil como exemplo. Você tem a devastação do Rio Grande do Sul, que aconteceu com aquelas inundações que foram provenientes de um evento climático. Você tem um barramento no centro do continente, de uma massa de ar quente, a camada de umidade da Amazônia se desvia pelos Andes e entra no Rio Grande do Sul com muita força, é barrada por uma frente fria do Oceano Atlântico e se concentra no Rio Grande do Sul e chove incessantemente, o que poderia chover em um ano. Então, esse tipo de evento, ele elimina a estrutura de um Estado, né? Não só na questão da agricultura, mas no acesso viário, leva a um prejuízo astronômico, assim como você também tem prejuízos enormes de perda de áreas devastadas, né? Os Estados Unidos estão tendo um prejuízo tão grande com furacões e com eventos extremos, inclusive de calor, né? Que as seguradoras estão se afastando da possibilidade de fazer seguros na costa oceânica, na costa leste, do Golfo do México, da região da Califórnia contra incêndios. E o Estado, o governo, acaba subsidiando os seguros, porque nos Estados Unidos o modelo é um pouquinho diferente. Se a habitação ela não tem um seguro, você não consegue o financiamento para comprá-la, né? É um sistema de hipoteca que envolve a questão das seguradoras. Então, o próprio sistema de mercado imobiliário dos Estados Unidos está se vendo bastante abalado, e também a área de seguros, em função dos impactos climáticos. Então, quando a gente fala de 100 bilhões de dólares, parece muito, mas não é nada perto desse argumento que eu coloquei agora, de todo o processo imobiliário de um país como os Estados Unidos, não é? Então, os custos de uma degradação como a de New Orleans, por exemplo, ou Katrina, né, aquele furacão que assolou New Orleans, ele destruiu a cidade até hoje. Grande parte do entorno acabou não se recuperando, né? Então, fazer as contas direito é um elemento importantíssimo para os países atingidos e também para os países que são poluidores, mas que também são atingidos, inclusive a China, inclusive a Índia, inclusive o Paquistão, inclusive os Estados Unidos. Quer dizer, países que têm grandes populações acabam sendo muito afetados por essa questão. O prognóstico para o futuro, para convencer que é preciso investir 100 bilhões de dólares por ano para mitigar e para adaptar, por exemplo, a questão das migrações forçadas. Imagine no Brasil você ter uma situação de aquecimento forte, no nível de 3 graus médios para 2050, 2060, que leve a um aumento real de 5, 6 graus no Nordeste brasileiro, né? Não há agricultura que sobreviva a isso. Isso implicará numa migração em massa para outras regiões. Então, isso não é só uma realidade brasileira, isso é para o mundo todo. É para a África
subsaariana, é para a região do Mediterrâneo, né, do entorno do Mediterrâneo. Então, na verdade, nós estamos falando aqui de prejuízos tão fortes, tão duros, que 100 bilhões de dólares não é nada. E aí você tem razão, 100 bilhões é pouco, porque é preciso fazer uma adaptação climática que considere, por exemplo, nos Estados Unidos, trilhos de trem, pontes, né, rodovias, asfalto, que tudo que foi construído de acordo com um conceito de temperatura média global do último século, já não é mais referência para o parâmetro atual de mudanças climáticas. Então, todo esse processo de infraestrutura está passando, deve passar por uma revisão que vai custar muito dinheiro. Então, é necessário que se invista muito nesse processo. São grandes desafios para essa COP e para as demais também, para os países resolverem também. São muitas questões que a gente precisa resolver em relação às mudanças climáticas. Presidente Carlos Bucuí, presidente do PROAN, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui e a disponibilidade de participar conosco no Pauta 1. Eu que agradeço e gostaria de parecer mais otimista do que eu posso parecer, né? Porque realmente nós estamos numa encruzilhada civilizatória e é muito importante a reação da sociedade agora, né? Não é para amanhã, é hoje. Sem dúvidas, sem dúvidas. E eu agradeço você que acompanhou a gente aqui no Pauta 1. Muito obrigado pela sua presença. Continue conosco aqui no Sistema Sagres de Comunicação.